Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia, o livro de Esdras. Nós vamos ler do primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Esdras até o primeiro versículo do segundo capítulo de Esdras, tá? O Esdras é um livro fácil de encontrar. Todos encontraram? Amém. Então a Bíblia está te dando uma surra. Esdras, do Velho Testamento. Capítulo 1. Posso ler aqui? Pode. Tem alguém que não conseguiu ir? Nós esperamos mais um pouco. Todo mundo achou? Esdras, capítulo 1. Você vai encontrar aí o título: O Decreto de Ciro. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate. Você está querendo o nome? É o nome aí para colocar em nome criança. Mitredate. Que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata, um enxoval completo aqui, para quem está para casar, de qualidade inferior, e 1000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2, apenas o verso 1. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Bana. Feche os olhos. Senhor, esta é a tua palavra que nós acabamos de ler. Eu sei, Pai, que é uma história que a grande maioria conhece.
mas eu sei que sempre atrás de uma história registrada na tua palavra, o Senhor tem ensinamentos profundos, reflexivos para a nossa vida. Quando nós olhamos e voltamos a nossa atenção para a história, ela pode nos ensinar muitas coisas, dentre todas elas que ela pode nos ensinar. É de não cometer os mesmos erros e de olhar sempre para o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que guia os nossos passos e tem o melhor para a nossa vida. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um texto tanto quanto longo que nós lemos, aqui é um texto que traz lembranças tristes, mas ao mesmo tempo traz uma nova perspectiva de vida para o povo judeu. O livro de Esdras é um livro que está retratando o momento em que o Império Persa assume o comando. Primeiro foi o Império Assírio. Eles invadiram os hebreus, as 10 tribos do norte, levaram cativo, e não se tem notícias, porque depois houve uma mistura de raças, e a volta dessas 10 tribos nunca foi possível detectar para onde eles foram, qual o destino que cada um tomou. Só que não bastando isso, depois do Império Assírio veio o Império Babilônio e acaba assumindo o comando das tribos do sul, as 2 tribos do sul que não tinham sido levados para o cativeiro. E eles foram para o cativeiro babilônico. Lá eles permaneceram durante 70 anos, diz a história. E agora o livro de Esdras está relatando o momento em que os 70 anos se cumpriram, só que agora não é mais o Império Babilônico, sob a liderança de Nabucodonosor. Agora é o Império Persa, sob a liderança do rei. Em algumas versões você vai encontrar Xerxes e outras, como está na NVI, Ciro. Mas é a mesma pessoa, tá? O que acontece? Nesse momento, a Bíblia está relatando que Deus tocou no coração desse rei, do rei Ciro, para que reconstruísse o quê? Jerusalém. Por quê? Quando os babilônios invadiram, quando a Assíria invadiu o reino do norte, eles destruíram tudo. Quando eles invadiram o reino do sul também, onde estava Jerusalém, Judá, o que aconteceu? Eles também destruíram tudo. Deixou as pessoas que eram de maior idade, que não tinham muita força, deixou na cidade destruída. Mas aqueles mais vigorosos, mais inteligentes, aqueles que eles poderiam usar, eles levaram presos e eles ficaram durante 70 anos no cativeiro babilônico. Pois bem, Esdras agora está falando que o rei Ciro, que agora está representando o Império Persa, ele está dizendo, ó, Deus me levantou para que eu venha reconstruir a cidade de Jerusalém, que outrora, 70 anos atrás, foi destruída pelos babilônios. Aí o que acontece? Nesse exato momento, então, ele começa a levantar pessoas, ele escreve um decreto e olha para as pessoas e diz assim, ó, dentre vocês tem muitas pessoas que são judeus, então eu gostaria de convocar voluntariamente pessoas para que voltem para Jerusalém para reconstruir a sua cidade. Eu fiquei pensando, no tempo que nós estamos vivendo, no tempo de isolamento, deve ter sido muito ruim para o povo de Deus ter sido retirado da sua terra natal de uma forma forçada, ter sido levado para uma terra desconhecida, lá servirem de escravos, ficaram presos, a tribo do sul ficaram presos pelo menos 70 anos, e foi uma espécie de cativeiro, aliás, foi uma espécie de cativeiro, foi um cativeiro, mas foi uma espécie de isolamento também. Por quê? Porque na realidade, parte do povo ficou, parte do povo foi. E parte do povo que foi, eles não foram lá tirar férias, eles foram lá justamente para servir de escravos. Por quê? Já havia uma profecia por conta do povo de Deus, que eles ficariam presos durante 70 anos, por conta da vida de desobediência que eles estavam levando. Então a história que está acontecendo, o momento que está sendo vivido, é esse. E eu pensei um pouco a respeito desse momento que nós estamos vivendo, de isolamento social, em que na realidade nós não fomos expatriados ou tirados do nosso lugar, mas nós somos retirados de certa forma do convívio que nós tínhamos. Nós não temos mais aquele convívio direto com as pessoas com as quais nós tínhamos. E não foi de uma forma voluntária, foi de uma forma forçada. Talvez você possa dizer assim, porque as autoridades impuseram isso. Em parte foi por causa das autoridades, mas em parte também
entendendo a gravidade do problema, nós entendemos que aquilo que as nossas autoridades estavam estabelecendo como regra para nós era algo saudável. E por conta disso, nós entramos nesse isolamento social que perdura já há 70 também? 70 dias? Que coincidência, 70 anos, 70 dias. Será que vai acabar? Pensei nisso agora, né? Em nome de Jesus. Vai acabar, né? Talvez da coincidência de 70 anos, 70 dias aí, mas tudo bem. Eu queria falar um pouquinho hoje de que da mesma forma o povo de Deus, depois de 70 anos, está certo que não foi pouco tempo, nós estamos aqui com 70 dias, depois de 70 anos, eles tiveram a oportunidade de voltar para a sua terra, eles tiveram a oportunidade de sair do isolamento. Eu acho que está chegando o momento de nós, como povo de Deus também, tomando, obviamente, os devidos cuidados, nós também saímos desse isolamento. Porque eu sei que esse isolamento ele não trouxe consequências apenas físicas para algumas pessoas. Algumas pessoas talvez nem enfrentarão, nem passarão, nem contrairão vírus. Mas isso não significa que esse momento que ela viveu, mesmo que ela não tenha contraído vírus, não tenha gerado feridas dentro dela. Por exemplo, uma das coisas que tem gerado no coração das pessoas cristãs e não cristãs é o medo. As pessoas ficaram temerosas. E uma das coisas que eu tenho conversado, os assuntos que eu tenho conversado na minha casa, é que o meu receio é que, mesmo quando tudo isso oficialmente for liberado pelas autoridades governamentais, e dizer assim, olha, estamos afrouxando aqui o isolamento, mas afrouxar de uma forma onde as pessoas digam assim, agora pode voltar tudo ao normal, eu não sei se as pessoas voltarão a viver como elas viviam. Por quê? Porque dentro da vida das pessoas acabou se instalando o medo, o temor. Eu já disse aqui, poucos dias atrás, mas vou repetir novamente, em que uma moça deixou um testemunho de que o pai dela contraiu o vírus, ele foi levado para o hospital, recebeu o devido tratamento, foi curado, voltou para casa. Mas o pai dela era um homem que, por ser aposentado também, tinha o costume de colocar a cadeira do lado de fora, sentar um pouco ali, bater um papo com o vizinho, ou saía pelas calçadas da casa do vizinho batendo papo. E ele era uma pessoa muito, de certa forma, comunicativa e uma pessoa que convivia com as outras pessoas. Depois que ele passou por isso, ele foi curado, se restabeleceu, aí ele voltou para a rua e, por incrível que pareça, mesmo as pessoas sabendo que ele tinha contraído o vírus, tinha sido curado, estava completamente curado, as pessoas já não tinham mais coragem de gastar o mesmo tempo que gastavam com ele, ou dar a mesma atenção que davam para ele, quando ele não tinha contraído o vírus. Aí estavam falando sobre a questão do preconceito que vai ser gerado, de pessoas que contraíram o vírus estão curadas, mas por causa da insegurança que as pessoas vivem, talvez esse distanciamento, esse isolamento ainda vai se prolongar por um determinado tempo. E não é por causa da precaução, porque se entende que a pessoa está completamente curada, não tem nenhum problema você se aproximar dessa pessoa e se relacionar com essa pessoa. Mas, no entanto, o medo se instalou dentro do coração das pessoas. E eu estava conversando com a minha esposa de que talvez isso também reflita na vida da igreja. Ou seja, de que as pessoas que habitualmente vinham aos cultos, talvez elas voltem, e espero que voltem, mas algumas pessoas, mesmo que o isolamento, o afrouxamento do isolamento venha diminuir, ainda algumas pessoas terão certas ressalvas, certos cuidados, que talvez não precise mais ter, mas por causa do medo, da insegurança que foi gerada dentro dos seus corações, isso vai demorar talvez um tempo. Não sei como vai acontecer. Talvez em igrejas menores como a nossa isso não aconteça em grandes proporções por causa do tamanho. Mas talvez em igrejas grandes, onde há um número grande de pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, talvez as pessoas ainda continuem receosas, mesmo depois de um afrouxamento considerável do isolamento social. Então eu queria hoje, nessa manhã, falar um pouquinho sobre sair do isolamento. Assim como o povo de Deus saiu desse isolamento quando eles estavam presos no cativeiro, e agora chegou o momento, através do rei Ciro, deles serem liberados para voltarem para Jerusalém, reconstruir Jerusalém,
eu acho que também está chegando o momento, acho não, tenho certeza, está chegando o momento em que a gente precisa sair do isolamento e retomar a nossa vida, não só a nossa vida social, mas a nossa vida também de comunhão uns com os outros, sem ter medo, porque acima de tudo, independente de que esse vírus não tenha progredido, a pandemia esteja diminuindo, você continue acreditando que o Deus é o mesmo Deus. E que independente do tempo que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia, Deus nos protege no começo, no meio e no fim também. Não estamos aqui abrindo parênteses e nem abrindo para perguntas ou questionamentos porque determinadas pessoas contraíram e outras pessoas não contraíram. Do ponto de vista científico, haverá inúmeras explicações. Mas do ponto de vista espiritual, existem coisas que nós não sabemos explicar. Nós apenas levantamos hipóteses, que são hipóteses, não está confirmado. Então eu queria nessa manhã falar um pouco para você de como sair do isolamento. O que será preciso para que eu e você, para que todos nós saiamos deste isolamento que nós estamos vivendo, mas sair de tal forma que o medo não venha gerar em nós nenhum preconceito, nenhum medo, nenhuma insegurança dentro de nós. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha de diversas formas. E uma das formas que ele pode trabalhar na nossa vida é abalando ou desestruturando a nossa vida o quê? Emocional. Por quê? A nossa vida emocional, ela reflete o quê? O estado da nossa alma. Então, se a nossa alma não estiver bem, embora nós saibamos e pelo menos cremos que todos que aqui estão nasceram de novo, então temos o Espírito de Deus morando dentro de nós também, mas a nossa alma continua passando por um reajuste. E quando ela passa por esse reajuste, num dado momento, quando surge uma crise como essa, um momento como esse, mesmo que algumas coisas estavam devidamente configuradas dentro dela, estavam estabelecidas, estavam consolidadas dentro de cada um de nós, às vezes quando a gente vive um momento como esse, parece que as estruturas dão uma chacoalhada, sofre um leve terremoto, mas o epicentro é dentro da gente mesmo, não é fora. Como disse a pastora aqui, a mídia deu conta de lançar o medo, o pavor para todo mundo de uma forma com muita propriedade. Tanto é que aquilo que a mídia falava e continua falando, muitas pessoas continuam acreditando piamente. Então eu queria nessa manhã falar um pouquinho de como a gente pode sair desse isolamento, tendo em vista de que da mesma forma o povo de Deus saiu daquele isolamento, ficou preso, mas saiu, nós também, como fazemos parte do povo de Deus, podemos sair desse isolamento. Amém? Então a primeira verdade que Deus colocou no meu coração é que para sair do isolamento será preciso, primeiro, meus irmãos, voluntariedade. O que eu quero dizer com isso? Esdras, capítulo 1, verso 3, quando Ciro escreve o decreto, ele diz assim: qualquer do seu povo que esteja entre vocês. Veja que aquilo que o rei Ciro escreveu, o decreto que ele escreveu, não foi uma ordem para todos, mas foi uma ordem para todos aqueles que se voluntariassem. Ele não disse que todo o povo de Deus tinha que voltar para Jerusalém e Judá, mas ele disse que dentre todo aquele povo que estava na Babilônia, todo aquele povo que estava preso, mas que pertencia a Jerusalém e Judá, mesmo que 70 anos tivessem passado, eles estavam autorizados, mas eles não estavam intimados. Uma coisa é estar autorizado para voltar e fazer determinada tarefa, outra coisa é você estar intimado para sair de onde você está e ir para onde você deve ir para realizar determinada tarefa. O rei disse assim: qualquer do seu povo que estiver entre vocês. Quando você lê o livro de Esdras, em algum momento levanta alguma suspeita, e Neemias também, capítulo 7, levanta alguma suspeita, mas não deixa devidamente claro. Mas existem outros escritos que deixaram mais do que claro que muitos que pertenceram a Jerusalém, Judá, que foram para o cativeiro e lá permaneceram durante 70 anos, muitos decidiram não voltar. Não voltaram por quê? Porque se estabeleceram financeiramente. Outros, porque quando veio o cativeiro, eles tinham lá, por exemplo, 20 anos de idade, ou 10 anos de idade.
Mas eles permaneceram o quê? 70 anos. Então uma criança que saiu de Jerusalém de Judá com 10 anos, agora ele estava sendo liberado, mas ele estava com o quê? 80 anos. Então provavelmente essa geração nova de crianças que saíram lá de Jerusalém de Judá e foram levados cativos para a Babilônia, quando foi liberado para que eles saíssem do isolamento e voltassem, eles disseram: nós vamos ficar por aqui mesmo. Sabe por quê? A nossa vida agora é aqui mesmo. Só que essas pessoas que saíram com 10 anos e levaram as suas, depois constituíram família lá na Babilônia, depois lá eles casaram-se, tiveram filhos, talvez os seus filhos, esses filhos, começaram a voltar para Jerusalém. Mas tudo aconteceu de uma forma o quê? Voluntária. E o que precisa acontecer com a igreja agora, para sair do isolamento e voltar à sua vida de comunhão na igreja, participação nas atividades? Precisa haver o quê? Voluntariedade. Por quê? Que da mesma forma que o rei Ciro liberou o povo, para que quem quisesse voltar para Jerusalém, estava autorizado para voltar, para reconstruir Jerusalém, eu também creio que Deus já tem emitido um decreto, para que você também possa sair do seu isolamento, crer nele, confiar nele, descansar nele, e voltar para a sua vida. No entanto, precisa ser algo voluntário. Olha o que diz 2 Coríntios 8,17. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Eles estavam aqui querendo enviar donativos, estavam em uma determinada cidade e precisava ser levado esses donativos para outra cidade. Então eles levantaram Tito e falou: Tito, você pode fazer isso por nós? Devido ao momento que nós estamos vivendo, nós precisamos resolver algumas coisas aqui. Você pode fazer isso por nós? E a Bíblia diz que Tito fez isso com muito entusiasmo e também por iniciativa própria. E a gente percebe o quê? A voluntariedade. A primeira coisa que precisa acontecer dentro do nosso coração para que a gente saia desse isolamento é haver voluntariedade. Ou seja, precisa ser de iniciativa própria sua, tomar a decisão de retomar a sua vida, de voltar para a casa do Senhor e naquilo que você estava envolvido, ou no projeto que você tinha, naquilo que Deus tinha colocado no seu coração, você voltar confiando no Senhor. Não vai ser uma intimação. Você nunca vai me ver aqui dizendo: se você que está em casa e agora acabou, você tem que voltar para a igreja. Não. Assim como o povo foi liberado, se quisesse voltar para Jerusalém e Judá, para reconstruir, estava liberado. Vocês estavam livres do isolamento. A mesma coisa precisa acontecer conosco. Precisa haver voluntariedade. E vejam como isso é muito interessante, que desde o início, quando a gente começou a nossa caminhada com o Senhor já exigiu de certa forma da gente isso, voluntariedade. Mateus 16:24 diz o quê? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me. Veja que, embora Jesus tenha selecionado, tenha chamado algumas pessoas para segui-lo, mas precisava haver no coração dessas pessoas que viriam seguir Jesus o quê? Espontaneidade, voluntariedade. Precisava haver o desejo de querer voltar, o desejo de querer seguir Jesus. Desde quando Jesus nos encontrou, Ele não, embora nós estávamos perdidos e fomos achados por Ele, em momento algum Ele impôs, por ter nos achado, que nós deveríamos segui-lo. Muito pelo contrário. Ele diz: quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então veja que a proposta de seguir Jesus, quando você começou a seguir Jesus, de certa forma, já mostra para você que precisa haver o quê? Decisão própria sua. Voluntariedade. Você precisa ser um voluntário para seguir Jesus. Você precisa ser um voluntário também para sair desse isolamento. Não será alguém pegando no seu pé, ou exigindo de você, ou cobrando de você, que você deverá sair desse isolamento. Chegou o momento em que você precisa sair. Já deve começar a sair. No entanto,
deve ser algo que tem que estar no seu coração, por conta do seu relacionamento com Deus, por conta da falta que você sente de estar perto dos irmãos, por conta da falta que você sente de cultuar coletivamente o Senhor também. Segunda verdade, e eu quero parar por aqui, para continuar a noite, porque as mulheres também vão ter que cozinhar hoje. Hoje não, é todo dia, né? Todo dia. Então, para não apertar, eu falei assim, então eu vou ser rápido, né? Para sair do isolamento será preciso também ânimo, meus irmãos. Esdras capítulo 1, verso 3b diz assim: e que vá a Jerusalém e Judá reconstruir o templo do Senhor. Ninguém estava voltando para a sua terra natal para não fazer nada. As pessoas estavam voltando para a sua terra natal, mas para se ocupar com algo, com um projeto grandioso. Qual era o projeto grandioso de Deus? Reconstruir o templo que havia sido destruído. Então, para sair do isolamento, vai ser preciso da nossa parte ânimo também. Por quê? Algumas coisas, eu não quero aqui ser pessimista, mas apenas reflexivo, tá? Algumas coisas, talvez, com esse isolamento, foram parcialmente destruídas dentro da gente. Como, por exemplo, a fé. Muitas pessoas que tinham fé para levantar mortos, hoje não têm fé para andar sem máscara. E eu não estou dizendo que isso é uma vergonha, eu estou dizendo que por causa do atual momento, isso aconteceu. A certeza que ela tinha que Deus protegia, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ah, não, se eu habitar no esconderijo do Altíssimo, eu estaria ali seguro. Aquela certeza que as pessoas tinham, hoje elas não têm mais. Não são poucas pessoas que me procuram, eu converso com elas pelo WhatsApp e elas perguntam isso. Essa semana eu tive algumas pessoas perguntando: pastor, se a palavra de Deus diz que o Senhor nos protege, por que alguns homens de Deus, mulheres de Deus foram contaminados e até morreram? Porque aquilo que elas tinham plena convicção de que era verdade, quando chegou o momento do desafio de nós vivermos essa verdade, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente começou a perceber que um foi, o outro foi atingido, o outro caiu. Falou: pera um pouquinho, mas a palavra está dizendo isso. Eu faço parte do povo de Deus e como é que o povo de Deus está sendo atingido? Não estou entendendo. Então aquilo que estava consolidado, parece que com esse abalo dessa pandemia, algumas coisas que estavam consolidadas, devidamente construídas, estruturadas, foram destruídas. Então, para você sair desse isolamento, vai precisar de ânimo. Por quê? Porque assim como o povo voltou para Jerusalém e para Judá, saiu lá da Babilônia, segundo o que dizem alguns estudiosos, diz que a distância é mais ou menos 800 quilômetros. 800 quilômetros de carro, tudo bem, né, gente? Então está num carrinho gostoso aí, a média de 100, 120 por hora, você faz aí tranquilo uma média de 8 horas, você faz uma viagem dessa. Mas num camelo, num jegue, carroça, a pé. Então veja que para sair da onde eles estavam, onde tinham feito toda a sua vida e voltar para Jerusalém, primeiro o obstáculo era ter que largar tudo lá, ou trazer tudo junto, para uma viagem de 800 quilômetros, não é pouco. Para quando chegar numa cidade, a cidade está totalmente destruída. E depois chegar lá, vai ter que reconstruir a cidade, vai ter que reconstruir o templo. O povo ia ter que reconstruir as suas casas, sim, mas a proposta inicial era para reconstruir o templo. Então, juntamente, elas teriam duas tarefas: a de reconstruir o templo e de reconstruir as suas casas. E para isso, é preciso ter muito ânimo. Então, para você sair desse isolamento e eu sairmos, nós temos que exigir de nós mesmos ânimo. Não é simplesmente voltar, mas voltar desanimado. Por quê? Mesmo antes da pandemia, existiam pessoas que já estavam desanimadas. Existiam pessoas que já estavam abaladas. Existiam pessoas que já estavam feridas. Existiam pessoas que já estavam distante do convívio da igreja. Aí vem essa pandemia, aquilo que não estava desestruturado, que ainda era uma sobra de estrutura, desestruturou. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado, preste muita atenção nesse versículo, meus irmãos.
Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente da onde? Das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Sabe onde você vai encontrar ânimo para você sair desse isolamento? Nas Escrituras. Por que muitas pessoas, durante esse período da pandemia, desanimaram mais do que já estavam desanimadas? Porque na realidade, o que nutriu a sua vida, ou o que nutriu a sua alma, foram o quê? As manchetes. Foram o quê? As notícias. E a Bíblia está deixando claro aqui, que tudo que foi escrito no passado foi nos escrito com o intuito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, a perseverança e o bom ânimo, eles brotam através do quê? Das Escrituras. Se a maioria das pessoas tivessem desligado a televisão e tivessem mergulhado nas Escrituras, certamente a falta de perseverança que hoje ela não tem, a falta de ânimo, ela teria adquirido se ela tivesse desligado para as notícias e ligado para as notícias que tem na palavra de Deus. Para você sair desse isolamento, você vai ter que desligar a sua televisão. Se é o que não fez ainda, faça. Porque você não vai encontrar nada de novo. A notícia é sempre a mesma. Covid e Bolsonaro. Não tem outra coisa. Ou tem alguma coisa que vocês queiram me contar que é fora Covid e Bolsonaro? Se for outra coisa, ainda está ligado ao Bolsonaro, né? E se for qualquer coisa, pode estar ligado ao Covid. Até o OMS está inseguro. Uma hora fala, todo aquele que contraiu foi curado, fica descansado, que não vai ter nenhum problema. Daqui a pouco volta essa. Não, olha, aquele que contraiu foi curado, pode readquirir. Daqui a pouco volta. Não, aquele que foi e adquiriu não vai ter nem alça mais. Os assintomáticos não transmitem. Não, desculpa, os assintomáticos transmitem. Não transmite. Então, transmite ou não transmite? Para a gente sair desse isolamento, vai precisar de muito ânimo, porque a gente está voltando para reconstruir. Reconstruir aquilo que foi destruído dentro de nós, e muitas vezes para reconstruir aquilo que foi o quê? Destruído dentro da vida das pessoas também. Então ninguém está saindo da Babilônia, ninguém está saindo da sua terra, ninguém está saindo do lugar onde você já até acostumou viver, para voltar para um lugar, para você ficar sentado no banco. Você está voltando para reorganizar você mesmo e ajudar outras pessoas que talvez sozinho não consigam se reorganizar. Eu não sei quais serão as sequelas depois quando isso terminar, mas certamente já está sendo visto algumas delas. E dentre isso, essa questão da plena convicção que as pessoas tinham na palavra de Deus e que hoje já não tem mais. É interessante quando as pessoas dizem assim, pastor, eu não estou dizendo que eu duvido de Deus, é que eu não estou entendendo o que está escrito e o que está acontecendo. Porque o que está escrito diz respeito àquilo que o Senhor disse. Mas aquilo que está acontecendo é justamente o contrário daquilo que o Senhor disse. Uma das verdades que eu disse para algumas pessoas, quando me perguntaram sobre isso, é que a palavra de Deus, se eu perguntar para você, a palavra de Deus é a verdade, Rodrigo? O que você vai me responder? É a verdade. Mas se eu perguntar assim, a palavra de Deus é a verdade na sua vida? Talvez você diga assim, algumas coisas sim, outras não. Por quê? Embora a palavra de Deus seja a verdade, ela só se torna verdade na sua vida quando você se aposta ou se apropria dela por meio da fé. Então, se você não tiver fé para se apropriar da verdade, a verdade não deixará de ser verdade, mas ela deixará de ser verdade na sua vida. Não basta você apenas recitar a verdade. Você precisa, quando recita a verdade, se apropriar da verdade para que ela se torne verdade em sua vida. Porque apenas declamar o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso não trará a você garantia de que nada vai te faltar. Mas ao declarar o Salmo 23, que faz uma promessa que se o Senhor for o seu pastor, nada vai faltar a você, se você se apropriar por meio da fé, então essa verdade, que sempre será a verdade absoluta, ela tornar-se a verdade na sua vida. Por que algumas
coisas da palavra de Deus, embora sejam verdades, ainda não são verdade da nossa vida. Um dos motivos é porque ainda nós não nos apropriamos. Não é uma varinha de condão ou uma simples palavra, abra-te célula, faz isso que as coisas acontecem. Não é a verbalização da verdade que faz as coisas acontecer. O que faz acontecer junto com a verbalização é você acreditar naquilo que você está verbalizando. Eu já contei aqui de uma vez, 2 pessoas ficaram encarregadas de ler o Salmo 23. Chamaram um caipira e chamaram um poeta. O poeta, quando ele leu o Salmo 23, ou declarou o Salmo 23, as pessoas ficaram impressionadas. Quando o caipira começou a ler o Salmo 23, gaguejando, com dificuldades para ler, trocando até algumas palavras, quando ele terminou, as pessoas não ficaram espantadas, mas não tinha um rosto que não tinha lágrima derramada. O poeta ficou assustado com aquilo e foi procurar o caipira e perguntou para ele: o que você fez? Porque, desculpe-me, mas diante daquilo que eu fiz, o que você fez foi nada. Eu, com a habilidade que eu tenho, eu consegui transmitir para as pessoas, atingir as suas emoções. E elas ficaram encantadas, mas com você as pessoas choraram. E o caipira disse que a resposta dele foi muito simples, assim como simples foi a sua leitura. Assim, acontece que você declamou o Salmo 23. E eu conheço o Senhor do Salmo 23. Então a palavra de Deus não é apenas repetição. Vai repetindo para que aconteça. Você precisa acreditar. Aliás, se você repetir 200 vezes uma verdade e não crer nessa verdade, ela não vai acontecer. Se você repetir apenas uma vez essa verdade e crer nessa verdade, ela irá acontecer. 1 Tessalonicenses 3,2, eu termino aqui, diz assim: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus do Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. No momento eles estavam vivendo determinadas tribulações. E agora no momento nós também estamos vivendo determinadas tribulações. Então o autor ele diz assim: nós estamos enviando Timóteo, que é um cooperador de Deus, para fortalecê-los e dar ânimo na fé de você. Porque o momento de tribulação que eles estavam vivendo era o momento que tinha desestruturado o quê? A fé deles. A fé que eles tinham, já não tinham mais. Eles precisavam ser refortalecidos e receber novo ânimo. Então, o autor da carta diz assim: estou enviando Timóteo para cá, ele vem a realizar essa tarefa na vida de vocês, fortalecer vocês novamente e dar a vocês um novo ânimo na fé. Para sair desse isolamento, meus irmãos, nós vamos precisar de ânimo. Deixe-me dizer algo para você. Cada um tem um tempo de caminhada com o Senhor. E agora eu gostaria de levar você a pensar no tempo que você tem caminhando com o Senhor, para saber qual lugar que você tem que ocupar nessa volta de isolamento no que diz respeito ao ânimo. Paulo, autor da carta Tessalonicenses, estava enviando Timóteo com a tarefa de fortalecer as pessoas, de gerar nas pessoas novo ânimo. Eu tenho um entendimento aqui. O entendimento é de que você precisa de ânimo e se fortalecer. Mas dependendo do tempo que você já está caminhando com o Senhor, é sua tarefa ajudar a fortalecer aqueles que ainda não conseguem se fortalecer. A gente não pode voltar desse isolamento apenas preocupado em conseguir ou adquirir um novo ânimo para nós, ou fortalecer a nós mesmos. Nós precisamos encontrar tamanho ânimo e tamanha força para que a gente possa usar isso não só em nosso benefício, mas usar em benefício das pessoas que não ainda alcançaram. E quais são essas pessoas que talvez ainda não alcançaram? Aqueles que são novos na fé. E não cabe a mim agora dizer para você se você é novo na fé ou é velho na fé. Cabe a você mesmo refletir o quanto tempo você está caminhando com o Senhor e aonde você deve estar agora no que diz respeito a essa questão do ânimo. Mesmo que você tenha sido atingido pelo desânimo, mas é o momento de você se recuperar e voltar desse isolamento para ajudar também pessoas que não se recuperaram. Não pensar só em si próprio. Sabe, meus irmãos,
eu vejo pessoas novas na fé que, de certa forma, por não viverem um tempo ainda considerável com o Senhor, elas estão cheias de dúvidas dentro de si próprias. E chegou o momento de nós, como igreja, que estamos caminhando com o Senhor há um determinado tempo, isso não nos faz pessoas perfeitas ou pessoas que não eram, mas que de certa forma nos tornem pessoas responsáveis pelas pessoas que são mais novas na fé. Sim. Então, essa volta do isolamento precisa haver uma reflexão nossa, não só em como enxergar como nós estamos, mas também ver como as pessoas mais novas na fé estão e do que elas precisam, o que nós podemos dar e que certamente precisamos dar para que elas possam se recuperar e também sair do isolamento. Talvez esse seja o momento de você, mais do que estar pregando o Evangelho para o novo convertido, é você olhar para o novo convertido que já se converteu, mas que de certa forma, por viver esse momento que todos nós estamos vivendo, ficaram totalmente abalados. Talvez seja o momento de você encontrar um parceiro, para você ser o parceiro dele, para ajudar. Para que você possa dizer assim, olha, nós vamos sair desse isolamento juntos. E aquilo que você precisar de mim, conte comigo. Sabe, meus irmãos, existe um tempo na vida da gente que a gente não pode só ficar requerendo ajuda. A gente precisa se tornar uma ajuda. A gente não pode passar uma vida toda sempre dizendo que precisa de ajuda. Embora você possa precisar, e você vai encontrar outras pessoas que estão disponíveis. Mas precisa chegar um momento na minha vida e na sua vida em que você se torna naquilo que um dia você precisou receber. Você se torne na ajuda. E não viva uma vida toda sempre fazendo parte daquele grupo de risco, que é o grupo de risco que sempre está precisando de ajuda e que nunca pode oferecer ajuda. Amém? Vamos ficar de pé? À noite eu continuo essa mensagem. Se você não vier à noite, assista a live. Assista a live e deixe o Senhor falar com você. Só relembrando, para você sair do isolamento, vai ser necessário voluntariedade. Você não vai me ver aqui. E pelo menos naquilo que posso também vou dizer para o pastor, vou fazer a mesma coisa. Mas eu digo naquilo que posso, porque às vezes quando a pessoa sobe aqui, aí não tem mais controle, né? Você tem que voltar de casa, tem que voltar. Mas não vai ser esse o nosso papel. Precisa haver voluntariedade sua. Eu não vou falar assim, você tem que voltar. Que negócio que é esse? Larga isso aí. Não, volte você. Você precisa ter a necessidade de estar aqui. Se não é uma necessidade sua, não é necessário você aqui também. É preciso que haja ânimo. Volte, mas volte com ânimo. E o que faltar, conte comigo. Conte com os nossos irmãos. Mas eu quero que você, além de contar conosco, também seja alguém que diz assim, eu sou voluntário, para que se alguém precisar, pode contar comigo também. Amém? Para que a gente possa junto reconstruir Jerusalém. Aquilo que foi destruído, aquilo que foi deixado totalmente arruinado. Que a gente possa reconstruir em Deus e que a gente possa ser uma pedra fundamental na reconstrução da vida de outras pessoas também, quando sairmos desse isolamento. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te agradecer por essa breve palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, que está chegando o momento de nós sairmos do isolamento. Não do isolamento que nós tivemos no mundo, mas do isolamento que nós tivemos uns dos outros. Aonde, Senhor, o medo, o pavor tomou conta de tal forma dos nossos corações que nós perdemos aquele desejo de abraçar, de beijar, de estar perto, justamente por causa da insegurança. E é claro, Senhor, que as medidas de segurança precisam ser tomadas, mas acima das medidas de segurança está aquele que é a nossa segurança, que é o Senhor. Pai, ajuda-nos nessa caminhada. Não queremos ser apenas papagaios que repetem a Tua palavra por inúmeras vezes, mas ela nunca se torna verdade. E não é porque ela não é verdade, é porque existe um momento da apropriação, de você se apropriar da verdade, para que ela se torne e reja como verdade a sua vida. Senhor, o
Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Uma vez só é suficiente se crermos. Descansará e nada faltará. Ajuda, Senhor, aqueles que ainda estão presos, não porque não foi afrouxado o isolamento, mas porque dentro a sua alma continua presa. Ajuda, Senhor, que haja voluntariedade e que haja ânimo, mas o ânimo procedente das Escrituras. Essa é a notícia que nós queremos receber quando acordarmos pela manhã. Não que o Covid matou mais centenas ou dezenas de pessoas ou milhares de pessoas, mas que o Senhor é aquele que dá vida, e nós vamos nos apropriar da vida e não da morte. Nós não queremos, Senhor, ser repetidores, ecos de más notícias, mas queremos ser ecos de boas notícias contidas, que são procedentes da Tua Palavra. Então todo o ânimo que precisamos e perseverança procederá da leitura meditativa da Tua Palavra. Eu abençoo o Seu povo, Senhor. Leva cada um na sua paz, que eles descansem no Senhor, e que logo mais à noite possamos estar juntos novamente, para ouvir mais um trecho, mais uma parcela da Tua Palavra, para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente viver esses dias que têm sido dias maus. Mas, Senhor, ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, Tu estarás conosco. O problema não é onde passamos, mas com quem passamos quando passamos. E passaremos com o Senhor como estamos passando. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, em nome de Jesus.